Horas e 7 minutos, 7 e 7. Hoje, na entrevista de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo, que é um assunto sempre novo, sempre importante, porque a cada dia que passa o mercado se renova, muda muita coisa, e para isso a produção do nosso programa convidou o nosso querido Marcelo Pedrosa, que já sempre vem dando dicas aqui no Jornal Maranata. O Marcelo Pedrosa, que é diretor do IDEP Escola de Negócios e um dos maiores especialistas em empreendedorismo, ele que também é coach para profissionais de empreendedores, e já ajudou mais de 500 empresas em todo o Brasil a passar a barreiras de R$100 mil em faturamento. Isso aí significa que você está em casa, você que é microempresário, há muito microempresário ouvindo o Jornal Maranata, inclusive o nosso querido jornalista Mardoqueu Silva está ouvindo, está em casa, está ouvindo e está se recuperando. Segunda-feira ele estará de volta aqui, doutor Marcelo. E nós vamos começar hoje. Queria saber um pouquinho de sua história. O senhor sempre fala aqui, mas a gente não conhece um pouquinho da história do Marcelo. Eu queria saber um pouco da sua história, contar para os nossos ouvintes. Também o nosso internauta acompanhando pela nossa página no Facebook, na fanpage da Rádio Maranata. Doutor Marcelo, como é que começou? Com a sua história, como é que começou esse desejo pelo empreendedorismo? Olá, bom dia, o Anderson, bom dia, Lucas Cavalcante, bom dia a todos os ouvintes Maranata, nosso amigo Mardoqueu também que está em casa aí, bom dia para toda a família Maranata. Bom, primeiro, sem o doutorado, sem o doutor Marcelo, pode chamar Marcelo, sem nenhum problema. Deixa eu falar então um pouquinho, Anderson, como é que começou a minha história. A minha história ela é uma história comum a muita gente, porque eu sou filho de mãe solteira, ou seja, sempre com aquele desafio de obstáculos e superação. Sou filho de mãe solteira e minha mãe sempre trabalhou, e inclusive trabalha até hoje, e sempre incentivou a gente a crescer e desenvolver-se profissionalmente. E eu me lembro que quando eu tinha 14 anos de idade, eu fui incentivado inclusive por minha mãe vender batata frita na praia. Eu acho que foi meu primeiro negócio, minha primeira fonte de renda. Eu me lembro que eu vendia aquela batata frita que era produzida em casa, e no final do dia eu tinha que prestar contas quantas batatas eu vendi e quanto é que eu ia ficar, porque receberia um percentual de lucro dessa batata. E eu fiquei algum tempo fazendo isso nos finais de semana, mas eu percebi que aquilo ali não era muito rentável, pelo menos no período que eu estava trabalhando, que eu acho que não era o verão. E depois eu fui trabalhar confeiteiro, comecei a vender salgados, refrigerante, doce na porta da minha casa. Por volta dos 15 anos de idade, eu acho que eu já tinha a veia ali empreendedora, começar a gerar recursos, começar a gerar negócio de alguma forma. Quando então, minha mãe trabalhando em um restaurante, fala com um dos empresários que visitava aquele restaurante e pergunta se ele não poderia arrumar um emprego para o filho dela. E ele consegue um emprego de office boy. Eu acho que hoje nem tem mais essa função, Anderson. Ainda encontra, o office boy, ainda tem... Tem mais o motoboy agora, né? Aliás, desculpa, o motoboy, né? Porque o office boy, ele andava de ônibus, andava muito a pé, pagar conta, ir em banco. Chamava-se também mensageiro. Mensageiro, contínuo, né? Então eu comecei 16 anos de idade, com carteira assinada, trabalhar como office boy. Eu trabalhei nessa empresa por quase 10 anos. Então, com 24 anos de idade, eu estava saindo dessa empresa com uma função de supervisor administrativo financeiro. Então, fiquei ali até os 24 anos de idade, onde apareceu uma oportunidade. Eu fui trabalhar numa grande indústria aqui em Pernambuco. E trabalhei nessa grande indústria mais uns quase 10 anos, chegando a funções de coordenação, gestão e gerência naquela empresa. Mas havia uma certa insatisfação de minha parte naquele trabalho. Eu estava trabalhando, eu tinha uma renda, estava dentro da minha zona de conforto, mas havia uma insatisfação, e eu resolvi então fazer o que eu mais gosto de fazer, que é ensinar as pessoas aquilo que eu aprendi ao longo dos anos. Treinar pessoas, profissionais, a fazerem o que elas gostam, a fazer o que elas amam. Então surgiu aí o IDEP, que é o Instituto de Desenvolvimento Pessoal e Empresarial, que é uma escola para profissionais e empreendedores. A gente não aprende sobre empreendedorismo e sobre dentro da faculdade, dentro da sala de aula, nem mesmo dentro da família. Então há uma carência muito grande de formar pessoas para negócio. Então esse é hoje o meu negócio. Então fui aprender muito, fui ler muito, fui fazer muito treinamento, mas o que eu faria com todo esse conhecimento? A maioria das pessoas guardam para si. Eu resolvi compartilhar com o maior número de pessoas. E hoje estou aqui na Rádio Maranata falando sobre
empreendedorismo, geração de negócio, crescimento profissional, Anderson. Doutor Marcelo Pedrosa, você falando acerca disso aí, isso me veio à mente que muitos jovens hoje, principalmente com a crise financeira, acaba que indo para o mercado de empreender, de vender alguma coisa. Porque há aquele ouvinte que pensa, né, que acredita que empreender é ter uma empresa. Não, você vender ali alguma coisa é empreender também. Quando muito novo, não muito tempo, né? Eu sou muito novo, mas alguns anos atrás aí eu vendia alguma coisa. Eu vendia capinha de celular, eu vendia picolé, já vendi tudo isso. Só que, no meu caso, eu nunca conseguia ter uma renda. O que eu vendia, quando eu ia ver, acabava que já tendo consumido aquilo ali. Empreender é também organização? Você tem que ser organizado para empreender? Ou uma pessoa que é desorganizada, ela consegue empreender? Ela até consegue, mas ela não vai ver o resultado do seu empreendimento. Porque o que é empreender? Bom, empreender é uma coisa que as pessoas acham que é muito complexa e muito complicada, mas na verdade não é. Se empreender nada mais é do que aproveitar uma oportunidade, atender a necessidade de alguém com produtos e serviços que você tenha. É mais ou menos assim, você sai dentro da sua casa de manhã e olha ao redor da tua rua. E você, com a tua própria necessidade, você diria assim, o que falta aqui para mim? O que falta aqui para minha família? O que seria interessante tivesse aqui facilmente vendido? E aí aquilo é uma necessidade. Isso parte do pressuposto primeiro que é uma pesquisa, né? Você descobre o que existe de necessidade. E depois que você descobre isso, você começa a vender, a comercializar, e aí isso tem de fato receita. Agora, o que você falou, a pessoa não é organizada, como é que ela pode empreender? O básico do empreendedor, eu diria que é a história dos dois bolsos. O que é a história dos dois bolsos? A gente não pode confundir. O bolso direito é o apurado, ou a receita, ou o faturamento. O bolso esquerdo é o custo e a receita. E aí quando eu tiro o bolso direito e pago todas as despesas e receitas, vai sobrar alguma coisa. Eu não posso ter mais despesas do que receita. Eu não posso gastar mais do que eu ganho. Porque se eu gastar mais do que eu ganho, eu não tenho organização, eu não vou ver o resultado do meu trabalho. É mais ou menos assim. A pessoa tem uma barraca de cachorro-quente, tem um banco de caldo de cana, ele tem um fiteiro, ele tem uma farmácia, ele tem uma padaria, ele tem um pequeno comércio de roupa e ele compra, gasta ali R$1.000 com produtos. E esses produtos têm que dar uma renda para ele superior a R$1.000, porque se for inferior, não vale a pena ter aquele negócio. Se for igual a R$1.000, ele não está fazendo absolutamente nada. Mas se ele já faturar 1.100, ele já teve um lucro de R$100, podendo reinvestir, podendo gerar negócio e assim sustentar sua família, trabalhar e fazer o negócio girar. Eu diria que o segredo nesse ponto é descobrir uma necessidade que as pessoas tenham. Depois que ele descobre essa necessidade, ele oferece isso em duas formas: produtos e serviços. Produtos comprando menor do que vende, serviço atendendo a necessidade de pessoas e de empresas, gerando assim empreendedorismo, gerando assim economia. Eu acredito, Anderson, que o empreendedorismo é uma das maiores soluções para essa grande crise que o nosso país enfrenta. Eu acredito que as pessoas venderem qualquer coisa em qualquer lugar é possível sustentar. Daqui a pouco eu vou contar uma história de um empreendedor, como é que ele conseguiu sustentar a sua casa, comprar o seu carro, comprar um apartamento e ainda manter uma loja alugada, vendendo na porta de uma escola. Daqui a pouco eu vou contar essa história. Interessante. Daqui a pouco nós queremos também ouvir. Agora, aproveitando, há muitas mães em casa, já nesse feriadão, há pais também. E eu queria saber o seguinte, vamos falar um pouquinho, doutor, há uma pauta aqui, mas me permita fugir um pouco dessa pauta. A questão da criança. É possível um pai identificar no filho que ele tem potencial de ser um empreendedor? O que é que deixa claro isso? Alguma ação daquela criança que ele já começa e o pai pode aproveitar esse potencial e até investir, porque o empreendedorismo pode ser a salvação daquela criança no futuro. Exatamente. Claro que sim. Eu acho que não só identificar, mas inclusive incentivar de alguma forma. Por exemplo, eu moro em Candeias, Anderson, e no meu bairro tem uma feirinha que chama Feirinha da Sulanca. Não sei se você já ouviu falar. Sim. Que é uma feira itinerante, né? Sim. Eu tenho um filho, meu filho Davi, que tem 10 anos de idade. Ele disse assim: papai, eu queria fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. E eu falei assim: caramba, o que você quer fazer, meu filho? E a gente não pode fazer exploração infantil, trabalho infantil é crime e etc. Ele falou: não, papai, eu só vou fazer o seguinte, eu vou pegar os meus brinquedos que eu não uso
e eu vou fazer uma mesinha de plástico que a gente tem aqui em casa e colocar ali na feirinha. Então vamos ver se a gente consegue vender e se eu consigo gerar alguma renda através disso. Eu gostei da ideia dele, né? Então eu falei assim, não vou deixar vocês sozinhos, porque isso pode ser caracterizado como algo ilegal. Papai vai com você, separa os brinquedos e coloca o preço em cada um dos brinquedos que você quer vender. Ele separou ali, eu falei, escolhe coisas em bom estado, senão você não vai conseguir vender. Então ele separou ali os carrinhos dele, os bonecos, os jogos que ele não estava usando, e ele colocou ali o preço. Ele colocou 3 preços, 5, 10 e 15 reais. E para minha surpresa, ele vendeu tudo. Foi mesmo? Ele vendeu tudo. Então, você não pode só identificar, mas além de identificar, eu acho que a gente pode incentivar, porque comercializar produtos e serviços, não há nenhum demérito em vender picolé, não há nenhum demérito, ou seja, ninguém é inferior a ninguém por vender batata, picolé, caldo de cana, pelo contrário, isso é um trabalho digno como qualquer outro. Você trabalha com fotografia, você trabalha com venda de roupa, vendedores ambulantes que compram roupa em grandes centros como Caruaru, Toritama, uma grande oportunidade de gerar receita para sua família nesse momento, porque as pessoas continuam mandando currículo, mas a verdade é que há uma retração e que as pessoas não recebem de volta uma boa notícia. E o conselho que eu dou é compre algo e comece a vender em grandes centros, e comece a vender para amigos, na porta de escola, na empresa de seus amigos, faça doce, faça bolo, enfim, empreender é aproveitar uma necessidade e atender com aquilo que você faz, gerando assim sustento para a sua própria vida e para a sua própria família. O empreendedorismo no Brasil me parece que ele anda a passos lentos, ao inverso do mundo, né? A gente percebe até por dados mesmo e por pesquisa, e o senhor pode falar aí de forma mais forte nesse sentido. Nos Estados Unidos, por exemplo, em países de primeiro mundo, o empreendedorismo, na verdade, é incentivado e tem muito apoio do governo, das autoridades. Parece que no Brasil é o inverso. Nós vivemos um momento de crise muito grande, não há emprego formal para todo mundo e não há também uma política de incentivo ao empreendedorismo. O senhor também vê assim? Eu concordo completamente com isso. Eu concordo que não há política de incentivo. Há alguns órgãos que treinam as pessoas, mas não há incentivo financeiro, não há desenvolvimento das pessoas. Não há de fato uma certa barreira, uma certa trava, aonde o que acontece na prática, Anderson? O que acontece é o seguinte, 2% dos empreendedores dominam 100% do mercado. Uhum. Isso é o que acontece na prática no Brasil. É por isso que mais da metade das empresas que abrem no Brasil fecham no primeiro ano. Primeiro porque não há incentivo financeiro, não há incentivo fiscal e principalmente não há capacitação e treinamento dessas pessoas. Uhum. É claro que existe uma veia empreendedora, uma necessidade empreendedora, uma vontade de empreender, mas é necessário ter um incentivo e, no mínimo, uma capacitação profissional. Por isso nasceu o IDEP, que é para desenvolver pessoas e empresas a aprenderem o básico, focarem o negócio e aprender o básico para comprar, vender, controlar, oferecer, fazer gestão do pequeno negócio. E assim, o país ele anda na contramão do mundo, porque na Europa, na Ásia e na América do Norte há incentivo governamental, fiscal, financeiro e de capacitação. No Brasil, o que a gente vê, infelizmente, é que mais de 1/3 do que se vende nos pequenos negócios é de imposto, e aí come aí o lucro e acaba fechando muitos negócios. Infelizmente, mas eu acredito ainda que o empreendedorismo é a forma de alavancar a economia e salvar o nosso país desse momento. Acredito muito nisso. Olha, muita gente participando aqui, nós vamos também interagir aí com os nossos ouvintes, né? Muita gente aqui pelo Facebook, pela página da Rádio Maranata, hoje feriado, mas o povo continua conectado, porque o ouvinte Maranata é um ouvinte fiel. A Zefinha Rosa está dizendo aqui, Maranata, eu te amo e sou fiel. Tá aí, declaração de amor à Rádio Maranata. Que legal. A nossa querida ouvinte aqui também, a pastora Tereza Cristina Bezerra, ela diz o seguinte, muito bom, e parabenizando pela entrevista. A Eliane Maria também, eu amo essa rádio. Olha, o povo hoje está muito, viu, Lucas? Todo mundo apaixonado aí pela Rádio Maranata, e é claro que nós agradecemos o carinho, né? A Aldenise Francisca diz o seguinte, ela fala que está iniciando, e parece que ela está começando alguma coisa nesse momento. E qual é a dica, ou as dicas, digo, que o senhor poderia dar para quem está iniciando um pequeno negócio, Marcelo? Vamos lá. Para quem está começando um pequeno negócio, a dica principal que eu dou, na verdade a gente vai dar várias dicas aqui hoje nessa entrevista, se der tempo, mas a dica principal que eu dou
é estar focado em um negócio específico. O que acontece, infelizmente, é que, infelizmente, as pessoas começam, por causa da dificuldade financeira, a tirar para tudo quanto é lado, né? Atirar para tudo quanto é lado, procura uma forma de receita, outra forma de ganho, vai procurar um amigo, vai procurar um conhecido, vai procurar um outro, mas ela esquece que onde ela coloca mais energia, onde ela coloca mais foco, a tendência é que o resultado seja maior. Quando ela dissipa mais esse tempo, essa energia, o resultado consequentemente é menor. Então, se você vende roupa, venda roupa, mas venda mesmo, vá, visite as pessoas. Se você vende alimentação, venda alimentação de forma específica, fazer até um paralelo aqui, o Anderson. Fazer uma pergunta, uma pesquisa rápida aqui, o Anderson. Quando você lembra de alguém, não precisa dizer o nome pra gente não fazer propaganda aqui, mas quando você lembra de um excelente jogador de futebol, você lembra de alguém, não lembra? Claro. Quando você lembra de um excelente atleta de corrida, o melhor do mundo, você lembra de alguém, não lembra? Quando você lembra de um melhor nadador do mundo, você lembra de alguém. Então o que é isso? Aqui tem foco específico. Então, como é que as pessoas se lembram de você? Quando as pessoas lembram do teu nome, ela vai associar alguma coisa, e oportunidades vão estar ligadas àquilo que você tem foco, aquilo que você colocou mais energia, aquilo que você colocou mais disposição e, consequentemente, mais trabalho. Quando você coloca mais trabalho, mais disposição e mais energia, o resultado ele é consequência disso. Eu brinco com meus alunos dizendo o seguinte: quando você tirar o olho do dinheiro e colocar ele no trabalho, o dinheiro vai começar a vir para o bolso. A produção está informando aqui pelo ponto, informando que há muitas participações dos nossos ouvintes, e aí eu queria saber do senhor o seguinte: a questão da marca. Existe aquela pessoa que empreende lá no bairro dele e ele consegue trabalhar a marca dele. Ele não é, digamos, uma grande empresa, mas ele consegue, todo mundo quando chega no bairro lembra. Por exemplo, o picolé, ele vende um picolé lá e é o picolé de Dona Bia. É importante esse empreendedorismo também, ele tem uma qualificação para trabalhar a marca do que ele vende? Sim, sem dúvida. Primeira coisa, a marca principal de qualquer empreendedor é o nome dele. Antes da marca do negócio, a marca principal de qualquer empreendedor, de qualquer profissional, qualquer pessoa que trabalha com comércio, com serviço, com produto, a marca principal é o nome dele. Então é um nome de integridade, é um nome de pontualidade, é um nome de que honra compromissos, é um nome que as pessoas olham, associam de fato ao produto e ao serviço, mas é o nome que as pessoas lembram dele. Por exemplo, quando eu lembro de o Anderson Medeiros, eu lembro de jornalismo. Quando eu lembro de Mardoqueu, eu lembro de jornalismo. Quando eu falo alguns nomes, então a marca principal que precisa ser desenvolvida é a do nome. Depois que você desenvolve a marca do nome, você desenvolve a marca do produto ou do negócio. Então pode ser a farmácia da Maria, ou a lanchonete do João, pode ser lojas de roupa da fulana, da ciclana. Então associar o teu nome ao... Isso é muito comum no interior, né? No interior as pessoas são muito conhecidas assim... Vamos falar lá com Dona Maria. Qual Maria? Maria de João. Então é Maria que é casada com João. E vamos lá na mercearia de quem? Na mercearia de José. Isso é muito... porque associa a marca do negócio à marca do seu nome. E aí, de fato, grandes empresas surgiram com o nome de alguém e depois foi criando a sua marca, foi criando a sua identidade, foi criando o seu nome, o seu espaço no mercado. Deixa eu fazer até um desafio aqui, Anderson. Tem algumas pessoas vendo aqui ao vivo também no meu Facebook e no Facebook da rádio. Isso. Eu queria incentivar as pessoas a fazer algo do bem aí, né? Infelizmente a notícia ruim ela corre muito rápido, mas a boa ela precisa também correr. Então incentivar os alunos aí, compartilhar, quem está assistindo pelo Facebook, tanto meu, do Marcelo Pedrosa, quanto da Rádio Maranata. Qual é o Facebook da rádio? O Facebook é Rádio Maranata FM 103.9. 103.9. Então deixa eu fazer aqui quem compartilhar aí, quem mais compartilhar essa transmissão, eu vou fazer um prêmio aí de uma participação no encontro de empreendedores que a gente vai ter semana que vem. Mas depois a gente fala sobre isso. Muito bem, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Marcelo, por que algumas pessoas têm resultado, e aí você já falou acerca disso entre os assuntos aqui, mas por que elas têm resultado e outras não têm aquele mesmo resultado? O que é que acontece? Bom, por que algumas pessoas têm resultado profissional e como empreendedor, e por que outras pessoas não têm resultado profissional e como empreendedor? Eu diria que é por causa de um aspecto muito simples. Primeiro, eu comecei a falar, é que elas não têm foco.
Então elas acabam gastando energia, gastando seu tempo, gastando sua capacidade, gastando sua comunicação, enfim, em várias coisas. E aí acaba de fato que o resultado é dividido pela quantidade de coisas que ela divide. A segunda coisa é que as pessoas precisam fazer o básico, Anderson. Existe o básico, né? O que é o básico? O básico é o seguinte: para gerar negócio, para ter crescimento, para ter resultado em qualquer negócio, você precisa ter um produto. Você precisa ter um produto ou um serviço. Entenda aí, um produto ou um serviço. Se eu não tenho nenhum produto e nenhum serviço, eu já não tenho um negócio, eu não sou empreendedor. Mas para me tornar empreendedor, eu posso primeiro ter um produto e um serviço. Segunda coisa, eu preciso ter um ponto. As pessoas precisam me encontrar de alguma forma. Então eu estou, mesmo que seja ambulante, está em algum lugar, tem um lugar específico para você vender. Então por que as pessoas não têm? Talvez porque elas não têm, primeiro, produtos e serviços, não estão focados, não estão fazendo o básico. E elas não têm um ponto onde elas possam colocar os seus produtos ou serviços e as pessoas encontrá-las. Isso pode ser um telefone, pode ser um site, no caso de serviço. Pode ser outra forma de gerar negócio, mas o básico tem que ser feito. E o básico você precisa ter produtos ou representar alguma empresa que você tenha produtos. Segundo, você precisa ter um local específico em que as pessoas te encontrem, de alguma forma. E terceiro, o Anderson, o negócio ele é um feijão com arroz. O que é um feijão com arroz? É o básico. Você compra, você vende. Mas não é simplesmente comprar e vender. Primeiro você compra por um preço e vende por um preço mais o lucro. Compra por um preço e aí não parar, né? Porque infelizmente a tendência das pessoas é que elas param, elas acabam parando, elas acabam procrastinando, elas acabam desistindo, elas acabam desanimando e às vezes grandes negócios que poderiam crescer de forma extraordinária acabam sendo de alguma forma estancados, porque elas acham que não vão ter dificuldade, que elas não vão passar por obstáculos e não há nenhuma promessa mirabolante. Negócio é o seguinte, é a soma de trabalho mais esforço que é igual a resultado. Trabalho mais esforço, mais capacidade, mais treinamento que é igual a resultado. Simples assim. Qualquer negócio, seja ele muito grande ou seja ele um negócio pequeno. Imagine, se você tem uma renda. Hoje as pessoas que não empreendem não têm nenhuma renda. E de repente elas começam a ter uma renda de R$20 livre por dia. Aí você pode dizer assim, mas é muito pouco. Não faz sentido ter uma renda de R$20 por dia. E se ela tivesse uma renda de R$20 por dia e a cada mês essa renda dobrasse? Então no final do mês ela iria ter 40. No final do segundo mês ela ia ter 80. E no final do terceiro mês ela ia ter 120. No final do quarto mês ela iria ter uma renda recorrente mensal, 240. No final do quinto mês ela iria ter uma renda de 480. Chegando em um ano em uma renda mensal de R$1.000, R$2.000, R$3.000. Simplesmente porque ela não parou. Porque ela escalou, porque ela multiplicou, porque ela alcançou mais mercado. Então o beabá, o feijão com arroz, o básico, o brasileiro ele tem muita versatilidade. Ele tem muita capacidade de se superar. E se superando, ele começa a vender qualquer tipo de produto, fazendo inclusive franquias, fazendo inclusive representação. Eu falei que ia contar a história lá do empreendedor que começou pequeno, não sei como é que tá o nosso horário aí. Tá bem estourado, mas... Então eu vou contar rapidamente. Esse empreendedor, ele abriu um negócio na frente do Colégio Boa Viagem e ele começou a vender salgados lá. Né? Isso ele faz isso há 20 anos, tá? Só para você entender o que é o poder de você permanecer e ter persistência. E nesses 20 anos, vou resumir aqui a história, ele conseguiu comprar uma Hilux, vendendo salgados. Ele conseguiu comprar 3 apartamentos. Isso é uma história real. Isso aqui é. É uma história real. 3 apartamentos. Você está dizendo que conhece. Conhece ele. E ele conseguiu comprar uma loja na mesma rua da escola. E ele tem a loja alugada, apartamento alugado, anda de Hilux, só que ele vende salgado há 20 anos na porta de uma escola. Coxinha deliciosa. Coxinha, pastel, bebida, enfim. Ele vende
salgado. Você sabe o nome da... Hora de sério. Sabe o nome? Você sabe o nome? Porque da escola? Eu vou dizer o nome desse. No nome do estabelecimento dele, existe ainda essa vida de salgado? É o nome dele. Eu não vou falar. Mas o nome dele, qual é o nome dele eu não vou falar aqui, mas é na frente do Colégio Boa Viagem. Era a questão ética aqui. É uma questão de superação, né? Que merece destaque. Merece destaque, né? Porque veio de baixo e cresce. Realmente é algo prazeroso. Depois eu quero saber o nome porque eu quero divulgar na minha Claro, vamos lá. Depois eu te falo aqui no nome. Então tá bom. É interessante. Então é possível crescer, basta permanecer, basta treinar, saber o que tem que fazer, crescer, se preparar, né? Ele se preparou, ele vendeu, ele comprou. Fora de série, é um negócio simples que gera resultado. Né? E por falar em resultado, Anderson, na semana que vem a gente vai fazer um encontro de empreendedores, né? No dia 20 de abril. A gente vai fazer um encontro de empreendedores, de pequenos empreendedores. Eu não estou falando de empresários, mega empresários, estou falando de pessoas que começaram pequeno, ainda não começaram, mas têm vontade de começar o negócio. Então eu queria fazer um convite aí para o pessoal que queira participar. A gente vai fazer esse encontro ali no Barra Mares, quinta-feira, às 7 horas da noite. Quinta-feira. Inclusive o Anderson e o Lucas, eu vou deixar aqui o convite para vocês participarem, né? Nesse encontro. Eu queria muito que vocês participassem. E fazer aqui, ajudar aí ao maior número de ouvintes que estão nos ouvindo. Eu quero fazer uma condição aí diferenciada para quem quer crescer profissionalmente. Olha, você tem dois caminhos: continuar reclamando, ficar triste, amargurado, ou se levantar a cabeça, pedir ajuda a Deus e aproveitar as oportunidades. Conheço muita gente que diz assim: eu queria pedir uma ajuda a Deus, Deus me ajuda. Então aqui, ó, ajuda. Procura a gente, o IDEP Escola de Negócio. Manda o WhatsApp para fazer a tua inscrição, 984725677. 984725677. Hoje é feriado, então você vai colocar o teu nome e dizer: eu quero participar, qual é a condição diferenciada para fazer a minha inscrição. A gente vai dar metade do preço aí para os 10 primeiros que mandarem fazendo a inscrição, Anderson. Metade do preço para as 10 primeiras pessoas. E eu quero convidar o maior número de pessoas, principalmente quem está desempregado, quem quer começar e quem quer crescer. Então tá feito o convite, não perca, quinta-feira, isso mesmo, fechado. Quinta-feira no Hotel Barra Mares, às 7 horas da noite. 7 horas da noite. Muito bem. Nós estamos aqui chegando ao finalzinho, né? A produção já começa a avisar aqui no ponto, essa produção agora muita gente participando aqui. Marcelo, quero agradecer a sua presença. Olha, a Anice Alves está dizendo aqui: estou escutando o programa, estou gostando muito, pois a Maranata está sempre preocupada em ajudar seus ouvintes, por isso é a mais querida. A Edivânia também aqui, obrigado pela participação, Edivânia. A Denise Francisca: eu trabalho com peças de carro, lâmpada, eu acho que é lâmpadas, baterias, etc. O meu ramo, trabalhei muitos anos em uma empresa, faz 6 meses que estou em casa trabalhando deliveries de peças. Está aí a Denise, né? O Denise, parabéns, sucesso ao Denise aí. Eu espero que essas dicas aí possam ajudar bastante a nossa ouvinte, a Denise Francisca, né, Marcelo? Isso aí. Então, só relembrando aí, o pessoal mandando mensagem aqui para mim no Facebook, pedindo para repetir o WhatsApp, Anderson. Para repetir, é o 984725677. 984725677. Quero agradecer a produção, o Lucas, o Anderson, o Mardoqueu, toda a Rádio Maranata, e encorajar as pessoas que querem dar uma condição melhor para sua família. Esteja com a gente no encontro de pequenos empreendedores no próximo dia 20. Anderson, muito obrigado, bom final de semana aí, boa Páscoa para todos os ouvintes. Pois é, nós que agradecemos a sua presença aqui e vamos marcar um outro momento como esse para que o senhor esteja aqui de volta conosco. Lembrando que toda sexta-feira o senhor tem a participação também aqui no jornal, né? No quadro, né? No quadro Dica do Empreendedor, mas vamos voltar aqui novamente com essa consultoria, muito bom também. Nós temos aqui pessoas que sempre estão ouvindo, também mandar um abraço ao nosso querido que está nos ouvindo agora, o nosso querido Eliabe Serafim, professor Eliabe Serafim, também nos ouvindo aqui e que em breve vai estar conosco também. Mas estamos chegando ao finalzinho. Antes temos aí Giro Semanal.